Aí, aula 3, mas é aula 4. Bom, o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai entrar hoje mais profundamente para falar sobre persona, né? Eu peguei, gente, os pontos principais. O que aconteceu aqui? Eu peguei os pontos principais, tá? Para conseguir resumir nesse curso de 4 aulas. É claro que marketing jurídico é muito, muito profundo, é muito mais do que a gente conseguiu ver aqui, mas eu acredito que eu consegui resumir bem os pontos principais que vocês, mais voltado para o marketing digital, que é o grande interesse da maioria aqui, para que vocês possam aí ter essa noção sobre marketing, já conseguirem fazer aí, construir a marca de vocês, tá? Então, assim, eu não tinha como terminar essa aula de hoje sem entrar em personagem. Gente, espera aí que eu vou falar do novo código no final aqui, tá aqui, eu trouxe as regras para vocês, para ler para vocês. Então, a gente não tinha como terminar a aula o curso de marketing sem entrar em persona, tá? Falar sobre o funil da jornada do cliente e aí a gente falar sobre publicidade na advocacia. Não tinha como terminar o curso de marketing sem a gente entrar em publicidade na advocacia. Então, eu tentei nessas 4 aulas, espero que eu tenha aí trazido para vocês os pontos mais importantes sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá. Então, persona, tá? Não tem como você fazer uma boa estratégia de marketing jurídico sem você entender para quem você deseja falar. Trouxe para vocês, né, acho que foi na segunda aula, em que eu trouxe a questão do posicionamento, mostrando diversos escritórios de advocacia, né, como que eles se posicionam, que é importante você entender para quem você quer falar. E mostrei para vocês que aqueles escritórios que têm uma persona bem definida, né, que tem um nicho de mercado ou uma persona bem definida no sentido de como é que você pode definir a persona. Você pode ter ou uma área de especialização, né, um nicho de mercado, que é o caso daquele escritório que eu trouxe de startups. Então, eles atendem startups, só que dentro do nicho de startups, que é a persona deles, eles têm várias áreas do direito, né? Então, o escritório acaba sendo um escritório um pouco full service para eles poderem atender as demandas da startup. Agora, você também pode nichar, tá? Numa área de especialização. Não sei se eu trouxe aqui o exemplo de um escritório que ele era nichado em tributário, mas tributário na área internacional. Então, ele era nichado em tributário internacional e, além disso, ele tinha como persona, tá? Empresas familiares, tá? E famílias que também tinham dinheiro, né, lá fora, no Brasil e lá fora. Vocês, propriedade intelectual, acabam sendo uma área de especialização já bem especializada. Além disso, se vocês nicharem a persona, que é o que para quem vocês querem falar, quem vocês querem vender os seus serviços, vocês vão conseguir o quê? Traçar estratégias de marketing mais efetivas para que vocês consigam ter melhores resultados. Porque quem fala para todo mundo acaba não falando para ninguém. Tá? É um jargão aí bem utilizado no marketing, mas que é a mais pura verdade. Tá? Quando você sai atirando a esmo, você gasta muita energia para pouco resultado. Quando você define a área de especialização e para quem você quer falar, o seu marketing vai ser direcionado para quem, para quem você quer direcionar os seus serviços, você consegue ter resultados mais rápidos e mais efetivos. Então, o que é persona, gente? Essa palavrinha, né? Persona é o estereótipo de um cliente ideal, de um personagem, tá? Comprador dentro do seu nicho. Então, você vai ter um personagem que você vai trazer aí, e você vai montar esse personagem, que vai ser a sua persona. Como eu falei, antes da persona, a gente tem o quê? O mercado em que a gente atua, a gente tem o nicho, a gente tem o público-alvo e a gente tem, no fim, a persona. Então, o mercado em que vocês atuam, mercado da advocacia. O nicho, propriedade intelectual. O público-alvo. Aí vocês vão, o público-alvo é um grupo de pessoas. A persona, você pinça ali daquele público-alvo um estereótipo de cliente ideal. É o que a gente vai ver hoje.
Então, a diferença entre público-alvo e persona, gente. Como eu falei, público-alvo é um grupo de pessoas com quem você deseja se relacionar e para quem você deseja vender os seus serviços. Então, vamos supor, tá? Segmento farmacêutico é um público-alvo. Segmento farmacêutico. Agora, se dentro desse público-alvo você pega um perfil, tá? Um perfil de empresas, de indústrias ou farmácias que você quer pensar dali, que vai ser o seu perfil ideal de cliente, que você vai detalhar melhor esse cliente para entender o que ele busca, quais são as dores, para que então você trace uma estratégia e desenhe também produtos e serviços para oferecer para essa persona. E aí a sua estratégia de comunicação vai ser para buscar atrair mais essa persona para o seu escritório. E por que é importante, gente, definir a persona? Olha só, concordam comigo que falar para esse executivo super ocupado aí dentro desse carro e falar para essa mãe jovem com esse bebê no colo ou para essa senhora, o discurso é diferente? Teria como você pegar um discurso único, uma mensagem única de marketing e atingir os três da mesma maneira? Você conseguir despertar o interesse dos três? Isso seria possível? Não. Porque esse executivo, com certeza, ele tem interesses diferentes dessa mãe, com esse bebezinho, ou dessa senhora. Então, para você atrair, chamar a atenção desse executivo, provavelmente você vai ter que utilizar palavras, conteúdos, estratégias diferentes do que você usaria para essa moça ou para essa senhora. A mesma coisa aqui. Olha só, a gente tem esse senhor e a senhora. Até entre eles dois, pode haver diferença de interesses. Tanto que tem gente que escolhe advogar só para mulheres, porque ela direciona ainda mais o discurso dela. Eu trouxe aqui para vocês exemplo de algumas advogadas, né, que é nichado ainda em mulheres, né, aquela do divórcio, né, que ajuda mulheres a se divorciarem, ou seja, ela só se comunica com mulher. Ela não está lá só advogada de divórcio, que ela podia tanto falar para homens e mulheres. Ela ainda direcionou mais, porque ela entende muito bem a dor de uma mulher, então o discurso dela é todo para a mulher. Ela consegue direcionar mais. O resultado dela, com certeza, ainda é mais eficaz do que quando ela fala para os dois. Mas você não é obrigada a falar para um único gênero, você pode falar para os dois, tá? Mas quando você escolhe, como é o caso dela, daquela advogada que escolheu mulheres, com certeza ela consegue se comunicar melhor por algum motivo. Talvez ela tenha passado por um divórcio, talvez ela também tenha passado por alguma situação difícil, e para ela seja muito mais fácil direcionar para esse público, porque ela é o seu próprio avatar. Persona ou avatar são as mesmas expressões. Então, às vezes, você se comunicar com esse senhor e com essa senhora, você também vai ter que mudar um pouquinho o discurso. Agora, olha esses dois jovens empresários. Eles também são jovens empresários. Agora, você concorda comigo que talvez o discurso para você atrair, o conteúdo que você tem que colocar na sua rede social, a forma de se comunicar, inclusive de se vestir, de se portar diante desses dois jovens empresários e diante desse aqui, talvez tenha que ser diferente? Talvez ambos precisem, com certeza ambos precisam dos seus serviços. Vamos supor que ele seja CEO de uma multinacional e ele precisa proteger a propriedade intelectual, marca, direitos autorais da empresa que ele dirige. A mesma coisa esses dois jovens
empresários que têm uma startup. Eles também precisam dos seus serviços. Agora, para quem você quer advogar? Você quer advogar para esses 2 jovens, vamos supor que eles são, inclusive, donos de um unicórnio. Ou seja, né, tem aí a perspectiva de prosperar muito. Mas a forma de se comunicar com eles, de fidelizar esses 2 e de se relacionar com eles, vocês concordam que é diferente daquele ali? Daquele executivo? E falar com essa mulher aqui, empresária, que deve passar o dia também ocupada e que também tem outros interesses na vida dela. Será que é o mesmo discurso de você falar com essa mãe? Que também deve trabalhar, mas hoje os interesses dela devem ser diferentes, deve estar em licença maternidade. Concorda? Então, por isso que é importante você entender para quem você quer falar, para quem você quer direcionar os seus serviços, o seu marketing. Tá? Então, você alinhar toda a sua estratégia de marketing para esse público. Agora, tem gente que atende mais de um. Como é que eu faço, Lisandra? Meu escritório é full service. Ou meu escritório tem mais de uma área. Meu escritório tem previdenciário, então eu falo para a velhinha. O meu escritório tem empresarial, então eu falo para o empresário. E meu escritório tem família. Aí o que acontece? Eu oriento os advogados, cada um vai ter que o quê? Pensar até dentro da área de família para quem quer falar. E aí sim, fazer toda uma diversificação ali dentro né, do marketing do escritório para quem vai falar. Agora, quando você tem uma única persona, uma única área de atuação, o seu posicionamento ele fica muito claro para o seu cliente. E aí, as chances de você ter resultados mais eficazes, mais rápidos, é maior de quem fala para mais de um público. Tá? É maior. Vai te dar até mais trabalho, não que você não possa. Ah, eu tenho mais de um sócio, meu escritório oferece outros serviços. Só vai dar mais trabalho e o resultado vai vir um pouco mais lentamente. E aí, dentro da estratégia de marketing do escritório, para cada área que vai se atuar, que vai se fazer o marketing, é preciso deixar claro até para quem está falando dentro daquela área. Mas tem gente que gosta de falar para todo mundo. E aí fica uma miscelânea, não gosta de distinguir. Ah, qualquer pessoa dentro de família serve. E aí não deixa claro para o potencial cliente que é ele que você quer atrair. Acaba atraindo muito cliente errado. Ah, só vem cliente ruim aqui me procurar no escritório. Eu faço todo o marketing lá no Instagram, faço marketing no LinkedIn e não vem o cliente que eu quero. Ué, não vem o cliente que você quer porque você não definiu ele? Você não traçou? Como é que estão as suas estratégias de marketing? Como é que está a sua comunicação? Tem que estar voltada para ele. Aí você vai começar a atrair. Então, quais são as vantagens de você ter uma persona definida? É como eu falei para vocês, a comunicação ela fica mais clara e focada nesse cliente ideal. Ele começa a entender que é para ele que você está falando. Com base nisso, você começa a atrair mais desse tipo de cliente. O seu alcance geográfico acaba ficando maior, ao invés de ser menor. Por quê? Porque conforme você vai se tornando autoridade naquele tipo de cliente, de serviço, de especialidade, você vai aumentando, na verdade, o desejo de pessoas que querem ser atendidas por você. Inclusive, os seus clientes começam a fazer o melhor marketing que ainda existe, que é o boca a boca. Ah, eu tenho esse escritório que ele é especialíssimo em atender esse tipo de problema, que é o que eu estou passando, e aí começa a fazer propaganda sua para outros potenciais clientes que ele conhece, ou seja, vem a indicação. Então, ao invés de, como muita gente pensa, eu vou perder cliente, não.
você aumenta. Num primeiro momento, você pode até vir a perder, porque vai começar a vir os clientes, a sensação vai ser essa, vai começar a vir os clientes que você não quer atender e você vai começar a dispensar. Aí vai dar aquele nervoso. Nossa, eu estou dispensando cliente, né? Porque ainda não está vindo, porque até a sua comunicação ficar clara, né? Vai vir de tudo. É que nem você está ali varrendo a sua casa, começa a subir poeira, né? Até tudo ficar no lugar, tudo arrumadinho, o negócio começa a ficar meio bagunçado e você começa a ficar, eu estou dispensando cliente, estou dispensando cliente, estou dispensando cliente, porque não está vindo o cliente certo. Mas é realmente com o tempo, com a constância, com as estratégias, com o planejamento, com o ajuste, com você analisar como é que está indo, consertar, continuar, fazendo ajuste na sua comunicação, fazendo ajuste nas estratégias de marketing, que com o tempo você vai clareando cada vez mais. E aí, no médio, longo prazo, o seu alcance geográfico fica maior. Dei o exemplo para vocês daquele supermercado, né? Lá em Nova York, que era muito nichado e era o que mais cresce. Dei aqui para vocês o exemplo, não dei? Você acaba tendo maior efetividade nos seus investimentos de marketing, justamente porque você começa a ter resultado, então o seu investimento está valendo. Você acaba tendo uma entrega maior de valor perceptível para esse tipo de cliente que você atende, porque você começa a focar naquele tipo de cliente, ou seja, todo o seu estudo, toda a sua análise é focada para solucionar os problemas daquele cliente. E aí você vai se tornando cada vez mais especialista, ou seja, a sua entrega de valor começa a ficar mais perceptível para ele. Você tem menos competição, ao invés de você achar que você está tendo mais competição, não. Porque conforme você vai ficando cada vez mais especialista naquilo, vai aumentando a sua autoridade, você vai afastando a competição, a concorrência que é mais generalista. E a maior possibilidade, como eu falei, do marketing boca a boca, que é o melhor ainda que existe. Um exemplo aqui de persona para vocês. Por exemplo, eu trouxe aqui o Pedro, que tem 40 anos. O Pedro, ele é diretor jurídico de uma multinacional. Então, vamos supor que você queira multinacionais, grandes empresas no seu portfólio, que é o quê? O seu cliente ideal. São as multinacionais desse segmento, desse porte, com tantos empregados. Só que você vai vender para quem? Lá dentro tem várias pessoas para quem você vai vender, e para uma delas é o Pedro. Então, você precisa conhecer qual é o perfil desse diretor jurídico. Então, o Pedro, ele tem MBA nos Estados Unidos. Ele é casado. Ele tem 2 filhos. Uma menina de 7 anos e um menino de 13. Qual é o padrão de vida dele? Médio alto. O que ele gosta? Ele gosta de rock, ele gosta de cerveja artesanal, ele gosta de restaurantes gourmet e ele gosta de esportes. Qual é o perfil do Pedro? Ele é investidor. Ele viaja de avião com frequência. E ele acha que compensa pagar mais caro por um produto de qualidade. Ele fala inglês fluente, ele costuma frequentar eventos culturais e ele está atualizado com os avanços tecnológicos. Então, se você quer vender para ele, você também precisa estar aí atualizada com os avanços tecnológicos, porque ele vai querer saber se o seu escritório está atualizado. Ele é exigente. Tá? Ele é exigente com qualquer tipo de serviço que ele contrata. Características pessoais do Pedro: ele é bem-humorado, ele é amigão, ele sabe agradar. Quais são os meios de informação dele, que é o quê, gente? Importante. Aonde que talvez você possa buscar uma assessoria de imprensa para colocar uma matéria. Bom, ele lê Valor, ele lê a Exame, ele lê a Super Interessante. Ele não procura escritório de advocacia no Instagram. Então, onde que está a rede social dele? Ah, ele está lá no LinkedIn. Eu vou entrar no LinkedIn para ver o perfil dele. Muitas dessas informações você vai começar a ver até no perfil dele. Aonde que ele já trabalhou, sabe? O que geralmente ele lê no LinkedIn, o que geralmente ele curte no LinkedIn. Você vai conseguir encontrar alguma coisa ali, um pouquinho mais sobre ele, se você olhar o perfil dele
e olhar ali as atividades dele no perfil, o que ele curte, olhar o que as pessoas falam dele, o histórico dele de faculdade, o histórico dele de especializações, aonde ele trabalhou, quais são os interesses dele ali, de artigos, o que geralmente ele lê. Ali, as redes sociais deixam rastro, tá? Então, você já começa a saber algumas coisas dele ali no LinkedIn. Quais são os valores dele? Ele trabalha muito. Ele é o workaholic, ele é o CEO da empresa, né? Ele busca ter reconhecimento profissional. Então, o seu trabalho vai influenciar no reconhecimento profissional dele. Por quê? Porque se ele escolhe um escritório de advocacia que não presta um bom serviço, ele vai ter problemas com a empresa onde ele trabalha. E ele odeia ter problemas com a empresa onde ele trabalha, porque ele busca reconhecimento profissional. E ele tem grandes preocupações com as metas da empresa, que é outra coisa que você precisa entender quais são as metas que ele quer atingir na empresa onde ele trabalha, porque o seu escritório vai influenciar no atingimento dessas metas. E se você não for parceira dele no sentido de ser um escritório que ajuda ele a atingir essas metas, ele também não vai querer contratar você. Então, ele o quê? Ele quer atingir metas para a empresa crescer, porque ele também cresce. Atingindo essas metas, ele fica sendo bem visto e ele se importa com status. Então, se ele se importa com status, aí você também já sabe como que você deve se apresentar ao Pedro, porque ele é um pouco diferente daqueles dois jovens ali das startups, né? Ele já é como aquele que a gente viu lá na primeira foto. Então, você também tem que se apresentar para ele, mostrando que você já atingiu também, assim como ele, um certo nível de sucesso. Quais são os objetivos pessoais do Pedro? Ele quer aumentar o padrão de vida dele, ele quer ser capaz de sustentar a família dele sozinho. E quais são os desafios do Pedro, gente? Os desafios do Pedro são diminuir custos com processos. Porque a gente está passando por uma pandemia há um ano e a empresa dele, como muitas empresas no Brasil, teve uma queda no faturamento. E como ele é o diretor jurídico, né? O crescimento dele na empresa, ele ser reconhecido, depende dele o quê? Reduzir os custos da empresa naquilo que cabe a ele fazer, para que então ele seja bem visto que ele bateu meta de crescimento da empresa, ele está ajudando a empresa a crescer. Então, ele está querendo diminuir os custos com o processo e prevenir conflitos, tá? Para garantir o crescimento da empresa. O que você pode garantir para ele, oferecer em termos de serviços, para ajudar ele a bater esses desafios? O que ele precisa saber a respeito do seu escritório, a respeito daquilo que você faz, de como que o que você faz, a área em que você atua, pode ajudar ele a atingir os objetivos dele, aos objetivos da empresa. Então, todo o seu marketing, todo o seu conteúdo tem que ser também entendendo o perfil do Pedro, porque vai levar o quê? Vai influenciá-lo a bater o martelo e querer contratar o seu escritório. E aí, como que a gente desenha a persona, gente? Existem 3 formas de você desenhar a sua persona. A primeira delas é você investigar dentre os seus próprios clientes. Quem são os seus 3 melhores clientes hoje? Pega os seus 3 melhores clientes, aqueles que te pagam bem, que te valorizam, que reconhecem o seu trabalho, que são fidelizados a você, que recomendam o seu trabalho para outros, que não te enche o saco, que não ficam pechinchando. Quem são esses 3 melhores clientes? Coloca aí num papel. Você gostaria de ter mais deles no seu escritório? Então, você vai fazer uma investigação com esses 3. Você vai entender mais sobre eles. Você vai entender mais sobre o que eles valorizam no seu serviço. O que fez eles contratarem você no primeiro momento? O que faz eles continuarem com você?
Quais são as características ali dentro desses clientes? Quem bateu o martelo para te contratar? Quem foi o decisor? Como que ele pensa? Como que essa pessoa pensa? Lembra que eu falei que CPF contrata CPF? Por mais que você queira, vamos supor que você trabalhe para pessoa jurídica. Mas aí dentro da pessoa jurídica tem um CPF, ou vários CPFs que foram responsáveis por decidir te contratar. Você precisa entender quem são esses CPFs, como que eles se comportam, como que eles pensam, para que então você possa se relacionar com eles e entregar para eles aquilo que é importante para eles, aquilo que ele valoriza, para influenciá-los a querer contratar você. Então, você precisa entender mais sobre esses clientes, que hoje são os seus 3 melhores clientes. Que se eles são a persona, é você construir o quê? Mais estratégia de marketing voltada a conquistar eles. Como que eles chegaram até você? Ah, foi boca a boca. Como? Por quem? Qual forma? Vamos investir mais nisso, para ver se você consegue atrair mais deles. Além disso, na rede social, né? Toda a estratégia de marketing, você precisa entender desses clientes o que eles procuram, para que então você possa construir toda a sua comunicação voltada para aquilo que esses 3 clientes procuram. Não tenho clientes ainda. Não tenho clientes ainda. Estou começando agora. Quem você gostaria de atender? Se você não tem clientes ainda, pensa, quem você gostaria de atender? Quem você gostaria de ter como cliente na sua carteira? Quando a gente está começando, é claro que a gente vai ter que testar. Então, a gente fica um pouco mais falando para mais tipos de pessoas. Mas se você já tem na sua cabeça mais ou menos o cliente ideal, você vai o quê? Você vai buscando afunilar a sua comunicação, e aí é mais teste, porque você ainda não tem cliente, para você ir buscando atrair esse tipo de pessoa. Então, quem eu gostaria de atender, como seria esse tipo de cliente, quais são os interesses, e aí você vai ter que fazer uma pesquisa. Vai ter que fazer realmente uma pesquisa. Quando são os seus clientes que você já tem, você pode fazer uma pesquisa com eles mesmo. Por exemplo, eu tive um escritório que eu atendia e foi muito engraçado, porque assim que eles me chamaram para a gente fazer o trabalho de consultoria, eles tinham uma reclamação, que eles queriam mudar. E depois a gente entendeu o que era que fazia os clientes ficarem com eles. Eles tinham uma relação muito intimista com os clientes. Como eles são um escritório pequeno, né? Acho que lá devia ter uns 7 advogados, além com sócios, né? Acho que uns 7 no máximo. E eles são um escritório de direito público. E eles reclamavam porque os clientes eram muito apegados a eles, aos 2 sócios, eram 2 sócios, né? Com os outros advogados que trabalhavam lá. Só que os clientes eram muito apegados a eles, só queriam fazer reunião com os sócios, ligavam, e aí quando queriam passar no escritório, era coisa assim, muito de amigos, né? E aí, com o tempo que a gente foi fazendo o trabalho, eles entenderam que era essa relação mais humanizada que eles tinham com os clientes que fidelizava os clientes com eles. Então, num primeiro momento era algo que eles não queriam mais, mas que depois eles viram que era o que mantinha os clientes fiéis. Que os clientes deles valorizavam aquilo. Valorizavam tanto, para você ter noção, que eu estava lá nesse período, eles só faziam direito público, tá? E aí teve um dos clientes que estava precisando de um advogado criminalista. E queria que eles fizessem. Não, a gente não faz criminal aqui. Ah, mas então vocês me indicam um advogado criminalista? Mas a gente vai ver se consegue encontrar um advogado criminalista. O cliente só foi na reunião com o advogado criminalista com um deles. Você vê o nível.
Não, você vai comigo na reunião com o advogado criminalista, mas o que eu vou fazer lá na reunião com o advogado criminalista? Não, eu só vou lá com você para você ver se o advogado realmente é bom e se eu devo contratar esse advogado. E se eu for contratar esse advogado, você vai ficar junto comigo, analisando. Olha o nível. Essa estratégia é boa, hein, professora? Então, você vê, não perdem o cliente, eles não fazem full service, né? São muito também nichados, direito público, e não perdem o cliente, porque o cliente quer até que vá junto ver se o outro advogado é bom. E aí eles olharam assim, realmente, é a nossa relação muito humanizada, muito intimista com nossos clientes, que eles não nos largam, querem que até a gente vá junto na reunião para avalizar o outro advogado da outra área. Se o outro advogado realmente é confiável para ele contratar. Você vê o nível. Então, vocês precisam investigar os clientes atuais. Agora, cliente pessoa jurídica. Né? Eu quero contratar cliente pessoa jurídica. Como que eu faço? Aí foi o que eu falei para vocês já aqui. Dentro da pessoa jurídica, vocês vão se relacionar com alguns CPFs. É o CPF que contrata e quem assina o contrato depois, vocês vão trabalhar, né, para o CNPJ. Mas quem bate o martelo, quem decide é o CPF, é com eles que você vai ter, é com o CPF que vocês vão ter que se relacionar. E aí vocês vão precisar entender, dentro dessa pessoa jurídica, quem é o influenciador. Eu contei para vocês aqui a história da agência de viagem que queria vender passagem para o executivo e, na verdade, depois eles descobriram que quem influenciava o executivo era a secretária, né? Que, na verdade, a secretária era que batia o martelo, não era nem o executivo. O executivo era o influenciador, porque ele dava para ela carta branca, ela tinha um budget, e aí, ó, você pode contratar dentro, né, dentro desse budget, e ela que, na verdade, decidia. Então, vocês precisam entender, dentro da pessoa jurídica, quem é o influenciador e quem é o decisor. Porque você vai ter que conversar com ambos. Se tiver dois, um influenciador e um decisor, vocês vão ter que conversar com ambos. Primeiro ir num e depois para o outro bater o martelo, né? Então, o influenciador é quem pode ajudar ou atrapalhar na prospecção de vocês, influenciando diretamente na contratação. Então, vocês precisam entender. Eu preciso passar por um influenciador primeiro? Ele vai me ajudar ou ele pode me atrapalhar nessa prospecção? Eu preciso o quê? Também me comunicar com esse influenciador, porque ele vai interferir na decisão do decisor. O decisor é o diretor jurídico, mas antes de você chegar no diretor jurídico, tem um influenciador aí, que é o relacionamento mais próximo de você. Você precisa conversar com esse influenciador primeiro, você precisa persuadir, né? Conseguir encantar esse influenciador primeiro, para que então ele possa te levar para o diretor jurídico, influenciar favoravelmente o diretor jurídico, porque ele tem um relacionamento de peso com o diretor jurídico, ele realmente influencia esse diretor jurídico para que ele possa bater o martelo a seu favor. Então, você precisa entender isso. O decisor é quem, de fato, bate o martelo na hora da contratação. Então, você precisa descobrir algumas informações a respeito de ambos, se você tem um influenciador e um decisor. Qual é o cargo que ele ocupa? Qual é o perfil comportamental dessa pessoa? Como assim, Lisandra? Isso mesmo. Perfil comportamental. Você tem um perfil e o seu cliente também. E o perfil comportamental influencia na forma de se comunicar, influencia na forma de decidir. E aí, quando você entende sobre perfis comportamentais, você consegue adequar a sua comunicação e o seu perfil comportamental ao seu cliente. Vamos supor, o diretor jurídico, ele tem um perfil comportamental dominante. O que é um perfil comportamental dominante? São pessoas que elas
querem resultado. Ela quer que você apresente para ela os resultados que você vai trazer com o seu trabalho. Ela quer resultado. Ela é voltada a resultado. Ela é direta na comunicação. Ela não gosta de rodeios. É direta. Seja direto comigo na comunicação. É muito objetiva. Um perfil dominante, ele também não gosta de rodeios. Já falei isso aqui. E ele fala de uma forma, como é que eu vou te dizer? Ele já sabe tudo que ele quer. Então, você precisa entender, entregar aquilo que ele quer, mostrar para ele se vai conseguir entregar o que ele quer e mostrar mais. Vou dar um exemplo. Estava falando com um cliente hoje. E aí ele falou para mim: eu quero fazer tal coisa porque eu quero atingir isso. E aí eu falei para ele, eu já tinha falado, olha, eu acho melhor não ir por aí, porque ainda não é hora. Aí, mas eu quero fazer. Eu expliquei para ele todos os pormenores, tudo que pode acontecer. Aí ele olhou para mim, não tem problema, eu quero fazer. Tá bom. É isso que ele quer? Eu vou entregar o que ele quer. Ele é dominante. Eu expliquei o que pode acontecer. Ele já sabe. Eu falei que talvez não fosse o melhor momento ainda. Ele já sabe. Mas ainda assim ele falou, mas eu quero. Você pode me ajudar a fazer? Tá bom. Então vamos fazer, vamos testar. Então, o dominante, ele é assim. Ele precisa ver. Quando ele enxergar, talvez depois que eu fizer o que ele quer, né? E ele enxergar que talvez o resultado não foi o que ele esperava, ele tá bom. Então, agora vamos seguir do jeito como você falou, que era para você seguir. Muitas vezes você precisa fazer isso com um dominante. Porque ele acha que o jeito dele é o certo. E aí você precisa entender que o seu cliente funciona assim. Ao invés de bater de frente com o seu cliente, você vai, claro, depois de você ter falado para ele tudo que pode acontecer, dado sua opinião, inclusive botado por e-mail. Né? Se não é nada ilegal que ele está te pedindo, tá bom, toma, eu vou fazer. Aí depois, se realmente se confirmar aquilo que você tinha falado, ele vai ver. Ó, se confirmou o que eu tinha te falado que ia acontecer. Aí ele começa, tá bom, então tá. Pode ser que ele mude de ideia, vamos fazer então agora do seu jeito. Não adianta você ficar batendo de frente com um dominante. Geralmente, diretores de empresas são assim. Um perfil mais, como é que eu vou dizer? Um perfil mais estável já são pessoas que ficam mais em cima do muro. Ele é muito sentimental, ele fala devagar, mais pausado, ele é muito preocupado com todo o planejamento, com as pessoas envolvidas. Então, muitas vezes, ele vai ficar te pedindo opinião. O que você acha? Você acha que eu devo ir por aqui ou eu devo ir por ali? Ele vai querer muito que você direcione ele, sabe? Ele vai no seu escritório, muitas vezes, e vai ficar ali ainda em cima do muro, sem saber o que ele faz. Então, você precisa dar um empurrãozinho. Esse é um perfil estável. Geralmente, o diretor de empresa não tem esse perfil. Não tem esse perfil estável, porque diretor de empresa tem que ser papum, ele tem que ser rápido no gatilho, ele tem que resolver rápido. E perfis estáveis, eles demoram a tomar decisão. Por que é importante resolver, entender sobre o perfil comportamental? Porque você vai mudar a sua forma de se relacionar com o seu cliente quando você entende qual é o perfil dele. Quando você entende qual é o perfil dele, você começa a se relacionar de acordo com o perfil dele, ele começa a confiar mais em você. Ele começa a se conectar mais com você. Lisandra, então eu vou perder a personalidade, eu tenho que ser um perfil. Não, você tem que adequar o seu perfil ao perfil do cliente. Não adianta você bater de frente. Por exemplo, o meu perfil é dominante. Há muitos anos atrás, eu batia de frente. Não, mas eu falei que não é para ir por aí, não vamos fazer. Imagina, aí o cliente, então não vou mais querer você para trabalhar para mim. Eu estou pedindo para você fazer, você não quer fazer? Entendeu?
Então, assim, o perfil dominante, ele funciona dessa forma. Hoje, eu entendo e eu adapto o meu perfil. Eu adapto o meu perfil nas negociações, eu adapto o meu perfil quando eu estou conversando com o cliente, porque assim você consegue conquistar mais o cliente. Você precisa entender qual é o sexo do cliente, passatempos dele, nível de escolaridade, porque isso vai também influenciar os valores dele, o que ele valoriza na vida. Fazer tipo uma investigação, né, professora? Isso. E como é que funciona a jornada de atração do cliente, gente? A jornada de atração do cliente nas redes sociais, com o marketing digital que vocês vão fazer, funciona da seguinte forma. É um funil. Vocês já ouviram falar do funil da jornada de atração do cliente? Esse funil, ele tem, né, os clientes que estão no topo, no meio do funil e no fundo do funil. Existem 3 tipos de potenciais clientes com quem você vai se relacionar nas redes sociais. Aqueles que estão no topo do funil são aqueles que não têm a menor noção dos seus problemas. E essas são a maior parte das pessoas. Tenham em mente que vocês são advogados, que vocês entendem daquilo que vocês fazem, mas a maior parte das pessoas leigas não sabem. Então você acha, as pessoas sabem que tem que registrar uma marca e que dá problema se não registrar a marca. Não, não sabe. Ela não sabe a importância de registrar uma marca, ela não sabe o que pode acontecer com a empresa dela se ela não registrar uma marca, ela não sabe que uma marca é um bem da empresa dela, ela não sabe os problemas que pode dar. E você tem que educá-la a isso. Como? Por meio de conteúdo. Por meio do marketing, que a gente chama marketing de conteúdo. Então, a maior parte das pessoas, elas se encontram no topo de funil. Elas não têm conhecimento e elas precisam ser o quê? Educadas. Então, você vai criar conteúdo para que elas possam se informar. É a informação. Levando informação para educar esse público-alvo a respeito de todos os problemas que ele pode vir a ter com relação àquilo que você faz. São conteúdos que a gente chama de topo de funil. Quais são esses tipos de conteúdo, Lisandra? São os posts que você vai fazer no seu feed, tá? Se você usa o Instagram, em que você vai ali, quais são os problemas? Sim, quais são os problemas se eu não registrar minha marca? Supor, esse é o título do post. E aí você vai listar os problemas. Esse é um conteúdo de topo de funil. Você também usa o LinkedIn? Pode escrever um artigo. Você pode escrever um artigo e colocar lá para publicar no LinkedIn Post. Ali também é um conteúdo que você vai levar uma descoberta, uma informação para o seu potencial cliente, para ele começar a entender mais, sabe? A respeito dos direitos dele ou dos problemas que ele pode vir a ter. Depois, tá? Vem o... Se você vai e você faz... Desculpa, eu tenho que entrar nessa parte aqui. Você vai lá e você faz o conteúdo de topo de funil. Você deu uma informação para ele. Aí, com base nessa informação que você deu, você fez ele reconhecer que ele tem um problema. Nossa, eu nunca registrei a marca da minha empresa. Meu Deus do céu! Será que tem alguma empresa com a mesma marca que a minha? E agora eu posso ter um problema, porque eu já tenho essa marca há muito tempo, as pessoas me conhecem. Meu Deus do céu, será que eu tenho esse problema? Gerou nele um interesse. Olha aí. Agora eu preciso saber. Vou entrar em contato. Se ele não tiver um escritório, se ele não tiver um advogado que faça o que você faz, ele vai entrar em contato provavelmente com você. Ele vai te mandar uma mensagem no direct. Ou vai te mandar uma mensagem ali no LinkedIn, onde ele viu a sua informação e que gerou nele um interesse, ele vai entrar em contato, porque ele quer saber. Olha só, eu não tenho minha marca registrada, já tenho minha empresa há um tempão. Aí, você pode marcar com ele uma reunião, dependendo da forma como você vai conduzir a reunião, você gera nele um desejo de te contratar, leva ele para o fundo do funil, que é uma ação. Esse é todo o caminho da jornada de atração de clientes, tá? Bom, você pegou, aí você também tem que produzir conteúdo de meio de funil.
Por quê? Porque ali na sua rede social você pode também estar se relacionando com clientes que já estão no meio do funil. O que é um cliente que já está no meio do funil? Ele já sabe que ele tem um problema. Ele já sabe que a marca dele não está registrada, que ele pode ter um problema, mas na cabeça dele, ele tem a seguinte crença: pô, eu tô sem dinheiro e advogado é caro. Ah, vai ser muito caro para eu fazer o registro da minha marca, não tem como fazer isso agora, é melhor ficar no risco. Então, ele sabe que ele tem um problema, mas ele tem algumas crenças, alguns impedimentos. Ele não conhece um escritório de propriedade, ele não sabe nem que tipo de advogado procurar, ou ele acha que é caro, ou ele acha que tá sem dinheiro. Ele tem várias crenças que impedem ele de te procurar. Aí ele passou ali pelo seu LinkedIn ou passou pela sua página ali do Instagram e viu uma live sua. Ou ele assistiu um vídeo que você postou. A live e o vídeo já são conteúdos mais profundos, em que você explica ainda mais, e que você ainda mostra mais a sua autoridade. E ele assistiu aquilo. Pimba! Ah, eu vou entrar em contato hoje mesmo. Amanhã já estou entrando em contato, porque agora eu quero considerar a solução. Eu assisti esse vídeo e eu realmente vi o quanto é importante eu resolver isso. Porque o conteúdo já foi mais profundo e você já conseguiu trazer ele para o desejo de considerar a solução. Aí ele entra em contato com você e você só tem o quê? Conseguir mostrar para ele a importância, vai oferecer a proposta de honorários, agiu, entrou em ação, contratou você. E você já vai ter clientes também ali, que podem estar na sua página, no seu perfil, que já estão ali, ó, quase no fundo do funil. Eles já sabem que tem um problema, eles estão buscando a solução, mas eles ainda não têm um advogado. Ainda não encontraram um advogado para contratar. Então, ele já está ali, assim, ele sabe que ele precisa resolver. E aí você vai precisar ter conteúdo de fundo de funil, se caso ele esteja passando ali pela sua página. E o que é um conteúdo de fundo do funil? Primeiro, a sua bio tem que estar muito estratégica, dizendo o que você faz e para quem você faz. Botar só advogado, propriedade intelectual, a pessoa não sabe o que é. Então, você tem que explicar, né? O que você faz, tá? Deixar bem estratégico ali. Eu acho que eu mostrei para vocês alguns perfis, como era daquela advogada, resolvo divórcios, umas coisas assim que ela lá colocou. Então, tem que estar bem específico na sua bio. Outro conteúdo de fundo de funil continua sendo live, webinários, que também são mais longos, e aí você ainda afunda mais, podcasts, tá? Livros que você tenha publicado, tudo isso já são conteúdos que vão ainda mostrar ainda mais a sua autoridade. E aí já trazem o cliente para a decisão de contratação. Assim funciona a jornada de atuação do cliente. Agora a gente vai entrar na parte de publicidade na advocacia. A publicidade na advocacia, ela atualmente é regida pelo provimento 94 de 2000 e pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, os quais permitem que advogados e escritórios de advocacia façam publicidade em caráter meramente informativo. O artigo 1º do provimento 94 de 2000 e o artigo 39 do nosso Código de Ética falam o seguinte: é permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados, contanto que se limite a levar ao conhecimento do público em geral ou da clientela em particular dados objetivos e verdadeiros a respeito dos serviços da advocacia que se propõe a prestar, observadas as normas do Código de Ética e Disciplina da OAB. O nosso artigo 39 do Código de Ética diz que a publicidade na advocacia tem caráter meramente informativo. E o que isso quer dizer? Você só pode fazer publicidade por meio de conteúdo informativo. E eu acho que esse tipo de publicidade é ótimo.
Porque você pode, por meio de conteúdo, mostrar todo o seu conhecimento, toda a sua expertise. O que hoje pode, gente? Hoje, tá? Mas isso vai mudar. Veicular anúncio da Sociedade de Advogados contendo nomes e registro da OAB, número do registro da Sociedade de Advogados, endereço eletrônico e horário de atendimento. Anúncio em revista, né? Naquelas revistas de... Você pode ter um website e veicular anúncios na internet, observando a mesma moderação de veículos em de veiculação em jornais e revistas especializadas. Você pode ter o seu site divulgado pela internet. Você pode publicar anúncios do website do escritório em outros sites da internet, mas aqui são sites jurídicos. Não tem, quando a gente entra no Migalhas, a gente não vê do lado vários escritórios de advocacia que patrocinam ali a publicidade para aparecer no Conjur, no Migalhas? É isso. Veiculação em espaços para publicidade de advogados ou escritórios em páginas de revista jurídica na internet. Uso de logotipos compatíveis com a sobriedade da advocacia. Participação do advogado em revistas jurídicas na internet. Participar eventualmente em entrevistas em programas de rádio ou televisão. Muito embora a gente sabe que tem advogados aí que estão toda semana, habitualmente, em programas de rádio e televisão, mas é permitido só eventualmente. Bom, além disso, fazer referências a títulos ou qualificações profissionais, especializações técnico-científicas e associações culturais e científicas, endereços, horário de expediente e meios de comunicação. É considerada apenas informativa e moderada reportagem jornalística informando sobre a participação de advogado em seminário jurídico. Por exemplo, se você informou numa reportagem jornalística que vai participar de um seminário jurídico, eles entendem que pode. Veicular anúncios de serviço de apoio a advogados, que é o correspondente jurídico, em revistas e jornais especializados em direito. Mencionar a especialidade do escritório ou do advogado, também no anúncio ali da revista. Usar fotografias nas homepages, desde que compatíveis com a sobriedade da advocacia. Comparecer a eventos que premiem o advogado pelo seu trabalho. E o noticiário do prêmio é considerado como uma consequência lógica do evento. Divulgar eventos nos quais o advogado irá participar como palestrante. Também pode. O que não pode? Divulgar serviços em TV, rádio, cinema e outdoors. Artigo 40 do nosso Código de Ética. Diz o seguinte: os meios utilizados para publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão, o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade, as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público, a divulgação de serviços de advocacia juntamente com outras atividades, ou seja, não pode falar que aqui é escritório de advocacia e contabilidade, não pode. Ou a indicação de vínculo entre uns e outros. Anunciar em catálogos empresariais ou profissionais, como, por exemplo, catálogo empresarial de engenharia, arquitetura e agronomia. Publicidade através de rádio ou televisão. Utilizar cores extravagantes na placa de identificação do escritório. As cores devem ser discretas e moderadas. Oferecer serviços via fax ou via e-mail ou WhatsApp, que a gente agora é WhatsApp, né? Sai mandando uma aula direta por WhatsApp. Direcionar a oferta de serviços e causas determinadas. Fazer publicidade em locais de utilização pública, como clubes ou em uniformes esportivos,
Você chegar lá no clube, tem aquele negócio, você botar lá a propaganda do seu escritório. Não pode. Impossibilitar a identificação do profissional responsável pelo mau serviço em face da impessoalidade dos contatos. Isso não pode. O cliente tem que saber quem são os advogados que estão trabalhando no caso dele. Fazer publicidade ao lado de ofertas de serviços e produtos de consumo. Fazer publicidade através de... Ó, é tão velho, BIP. Fazer publicidade através de BIP ou mensagens de celular. Fazer publicidade em paredes de edifício, que é o outdoor. Fazer publicidade através de eventos estranhos à área jurídica, como eventos culturais, artísticos e esportivos. Veicular matéria em informação de associação de classe, com o contato dos advogados. Estampar o nome profissional em objetos estranhos à advocacia. Olha só, todo mundo faz. Estampar o nome profissional em objetos estranhos à advocacia, como chaveiros ou calendários. Lembra do negócio das máscaras? Que o Tribunal de Ética veio, que o pessoal da máscara Covid com o nome do escritório? Em razão disso, gente. Né? Surreal. Fazer publicidade através de eventos estranhos à área jurídica, como eventos culturais, artísticos e esportivos. Utilizar dizeres como consulte-nos hoje mesmo. Ou seja, você fez lá a sua publicidade na rede social, aí no final você escreveu, entre em contato conosco, nos consulte hoje mesmo. Divulgar preço de serviços. Não pode, nem na rede social, nem no seu site. Nem você pode botar oferta, consultas gratuitas. Não pode botar isso no seu website. A gente viu que nos Estados Unidos os sites permitem, né? Eles colocam preço, eles botam tudo lá. Utilização de fotos de prédios de tribunais no website. Todo mundo sempre botou. E o nosso código sempre vedou. Utilização de nomes fantasias. Links patrocinados. O que que é isso? É você patrocinar um post. Você fez lá um post na rede social, escreveu um artigo, né? Você foi lá e você pagou para ele aparecer para um número de pessoas indeterminadas que não te seguem. Isso é um post patrocinado, tá? É controvertido hoje se pode ou não pode. Alguns tribunais de ética entendem que pode, porque o advogado está apenas o quê? Patrocinando informação para atingir um público indeterminado. E outros tribunais de éticas entendem que não pode. O do Rio de Janeiro nunca se manifestou. Google Ads, também controvertido. O que é o Google Ads? O Google Ads faz, às vezes, hoje, das páginas amarelas, que era permitido, que tem lá, de fazer anúncio do site do escritório. Então, o Google Ads, hoje, não tem mais páginas amarelas. É no Google Ads que se encontram as coisas. É no Google. Então, é controvertido. Alguns tribunais de ética, como São Paulo e Bahia, entendem que pode, porque é como se fosse as listas amarelas. E ali no Google Ads, a pessoa, quando ela vai fazer a procura na barra de pesquisa do Google, é o próprio cliente que está procurando. É ele que está indo de forma ativa procurar por um profissional. E aí, se você paga, o seu escritório aparece, dependendo de quanto você paga, tudo, aparece ali na primeira página ou não do Google. E o cliente tem a escolha de clicar ou não no seu escritório. Então, alguns tribunais de ética entendem que pode, e também porque não há uma vedação expressa. E tudo que não é vedado é permitido. Outros tribunais, como o do Distrito Federal, não permitem. Então, criou essa controvérsia, tá? E essa desigualdade entre os escritórios, dependendo do estado onde estão. Como vai ficar? Aí eu vou ler para vocês aqui as mudanças, tá? O que vai mudar, gente? Primeira coisa, tá? Que o novo provimento, que vai mudar o provimento 94, ele diz o seguinte: no artigo 2º, ele faz as seguintes definições. Para fins desse provimento,
ele define o que é marketing jurídico, ele define o que é marketing de conteúdo, ele define o que é publicidade, o que é publicidade profissional, o que é publicidade de conteúdos jurídicos, o que é publicidade ativa e publicidade passiva. Eu vou ler os 3 mais interessantes. Ele define o que é marketing jurídico, no inciso 1. Marketing jurídico é a especialização de marketing destinada aos profissionais da área jurídica, consistente na utilização de estratégias planejadas para alcançar objetivos do negócio no ramo da advocacia. O que esse novo provimento está trazendo que é muito interessante? Ele vai permitir a publicidade ativa e a publicidade passiva. O que é a publicidade ativa? É a estratégia de divulgação capaz de atingir número indeterminado de pessoas, mesmo que elas não tenham buscado informações acerca do anunciante ou temas anunciados. Ou seja, ele vai passar a permitir o link patrocinado. Você vai poder patrocinar as suas postagens, aquelas que você entende que são estratégicas, para alcançar um maior número de pessoas, que não são aquelas que estão te seguindo no seu perfil. Então, vai permitir a publicidade ativa e a publicidade passiva, que é a estratégia de divulgação capaz de atingir somente o público certo que já te segue, que está buscando, né, coisas acerca do que você faz. Ele já te segue. Outra coisa interessante no artigo 3º. Não, peraí, deixa eu ver aqui. No artigo 4º, desculpa. O artigo 4º, ele diz o seguinte: no marketing de conteúdo jurídico, tá? Que é o marketing de conteúdo, você vai poder utilizar, o advogado vai poder utilizar a publicidade ativa ou a passiva, desde que não esteja incutida a mercantilização ou a captação indevida de clientela, sendo admitida a utilização de anúncios, pagos ou não, nos meios de comunicação, exceto, salvo, aqueles que eu li no artigo 40. O código, o novo provimento, vai continuar vedando o pagamento de publicidade por advogados e escritórios em rádio, televisão, cinema, outdoors. Ou seja, isso aqui continua vedado. Não pode haver pagamento, patrocínio de propaganda nesses meios aqui de comunicação. Outra coisa interessante que vai passar a ser permitido, no artigo 4º, parágrafo único do novo provimento, será permitida a divulgação de vídeo, imagem ou áudio contendo a atuação profissional, inclusive em audiências e sustentações orais, em processos judiciais ou administrativos. Ou seja, o advogado vai passar a poder divulgar vídeo da sua atuação. A gente vai ver aí uma chuva de advogado filmando audiência, filmando trabalho no escritório, filmando sustentação oral. Vai ser um samba do crioulo doido. O que não vai ser possível vai ser você divulgar ou mencionar decisões judiciais e resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos que você patrocina ou participa de alguma forma. Ou seja, o que muitos escritórios fazem hoje, que já é proibido, continua proibido. Você não pode pegar um trecho da sentença, um trecho daquilo ali que você fez para o seu cliente e postar. Muitos fazem. Não pode postar, tá? Nem falar
ganhei um caso para o meu cliente assim, 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 assado. Você pode divulgar vídeo da sua atuação, mas você não pode divulgar os resultados do seu trabalho. Eu acho que ainda pecou, né, por isso. Deveria abrir um pouquinho mais. Porque, gente, se você divulga o resultado do seu trabalho, você vai estar o quê? Dando até mais informação para aquela pessoa saber se está contratando realmente um bom escritório de advocacia ou não. E deixa eu ver aqui. Outra coisa interessante que o novo provimento vai autorizar. Na publicidade passiva, que é aquela não patrocinada, mas dentro do seu perfil, do Instagram ou do LinkedIn, ou lá, se você bota vídeo no YouTube, você vai poder oferecer serviço. Aquele ali que eu li agora no final, entre em contato hoje mesmo. Aqui no escritório nós temos uma equipe capacitada para lhe ajudar. Aqui estão nossos telefones. Isso aí já é oferta de serviço. Vai passar a ser permitido. Mas desde que seja só dentro do seu perfil. Você não vai poder patrocinar aquele post e na legenda está escrito isso. É só para dentro da publicidade passiva, tá? Aí você pode ofertar diretamente seu serviço. Entre em contato, nos procure hoje mesmo, manda um direct, vá, visite nosso site, conheça nossos serviços, você vai poder fazer. Vai ser criado um comitê regulador de marketing jurídico, tá? Que será integrado por membros nomeados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, a partir disso, esse comitê vai se reunir periodicamente para atualizar os critérios específicos sobre publicidade. Eu assisti uma live do Ari, falando sobre esse novo provimento e o que eles pensaram, e ele falou mais algumas coisas interessantes. Quem quiser assistir também, segunda-feira, no dia 3 de maio, ele vai fazer uma live comigo e com a professora de marketing jurídico da ESA, a Mariellen, sobre isso. Eu chamei ele, a gente vai fazer uma live no Instagram da ESA, do Rio de Janeiro, para ele falar sobre essas mudanças. Mas na live que eu assisti dele, ele falou o seguinte: duas outras coisas que eu achei interessante para trazer aqui para vocês. Ele falou que não vai mais ser permitido, que vai ser considerado como mercantilização da advocacia, o patrocínio para aparecer em revistas de premiação. Como acontece, que a gente sabe que acontece, alguns escritórios pagam para aparecer em revistas de premiação, como Análise 500, essas revistas. Isso aí vai ser considerado propaganda, tá? E eles vão ficar, segundo ele, vão ficar mais atuantes na fiscalização dos escritórios que fazem isso. Outra coisa que ele falou, que é no uso do cartão digital. Porque tem nosso código de ética, que eu também não entendo por quê, ele explicou, mas para mim não fez sentido. O advogado não pode botar a própria foto, a foto dele no cartão, né? No cartão de visita. Não pode botar a foto. Mas no cartão digital, sim. E aí o advogado perguntou por que não pode no cartão físico e no cartão digital pode. E ele falou o seguinte: porque no cartão físico o advogado já está entregando o cartão, o cliente já sabe quem é. O advogado. Mas, gente, a pessoa pode esquecer, né? Aí se tem a fotinho, lembra. No cartão digital, não, porque geralmente o advogado manda do próprio celular. E aí, para ele ter certeza que é o advogado mesmo que está mandando, pode ter a foto. Então, a foto poderá ter no cartão digital. Outra coisa que ele falou, que os advogados estavam questionando lá, é que tudo o que não estiver expressamente proibido no novo provimento será permitido. Então, aqui você leu o provimento e ficou na dúvida com relação a alguma conduta, não está expressamente proibido, então faça o que é permitido.
Foi o que eu entendi, ele falou. O que não está expressamente proibido é permitido. Então tá. Então não está expressamente proibido, então é permitido. Algumas outras coisas aqui. Aplicativos para responder consultas jurídicas. Alguns sites que eu mostrei para vocês usam aplicativos para responder consultas jurídicas, tá? Então, ele botou assim, ó, não é admitida a utilização de aplicativos de forma indiscriminada para responder automaticamente consultas jurídicas a não clientes por suprimir a imagem, o poder decisório e as responsabilidades do profissional. Porque não tem aquele artigo que diz que você tem que identificar quem é a pessoa que está falando. Mas a gente tem aí hoje diversos aplicativos, né? Mas aqui está dizendo que não é admitida a utilização de aplicativos. Cartão de visita. Então, eles já estão permitindo agora, tanto o físico quanto o eletrônico. Catálogos empresariais ou profissionais. Não é permitido anunciar os serviços jurídicos em catálogos, continua vedado isso, em catálogos empresariais ou profissionais, exceto aqueles exclusivamente jurídicos. O chatbot, que alguns sites também têm ali o chatbot, né? Que a pessoa entra no site e aí tem lá, quer falar conosco? Aí vem aquele robozinho falar, né? Tipo, que nem a gente tem aí da Magazine Luiza, ou tem ali o botãozinho do WhatsApp. Então, ele botou assim, ó. É permitida, vai ser permitida, a utilização para o fim de facilitar a comunicação ou melhorar a prestação de serviços jurídicos, não podendo afastar a pessoalidade da prestação do serviço jurídico. Ou seja, tem que saber, ele pode, no primeiro momento, para facilitar a comunicação, mas depois, se fechou o serviço, ele tem que saber quem é o advogado que está prestando o serviço para ele. Não pode também suprimir a imagem, o poder decisório e as responsabilidades do profissional. É possível, por exemplo, a utilização no site para responder às primeiras dúvidas de um potencial cliente ou para que ele possa encaminhar as primeiras informações sobre a atuação do escritório, ou ainda como uma solução para coletar dados, informações ou documentos do cliente. Correspondências e comunicados por via mala direta. Continua sendo vedado mala direta. O que é mala direta? É o que muita gente está fazendo hoje. Você vai lá e você compra lista, que hoje é no WhatsApp, né? Você compra lista no WhatsApp e sai mandando propaganda do seu escritório para um monte de gente que você não conhece no WhatsApp. Isso aconteceu ano passado com uma ex-mentorada minha. O cliente dela recebeu a mensagem de um advogado, que ele nem sabia quem era, oferecendo os serviços dele, dando, inclusive, o nome do escritório, endereço, telefone, tudo. E aí ele mandou para ela, quem é esse advogado aqui? Então, está tendo aí, não pode, porque isso aí é mala direta. Criação de conteúdo, palestras e artigos. Então, deve conter o caráter informativo, você utilizar aí os conteúdos e as palestras. O Google Ads, como eu falei, vai ser permitido, agora já está pacificado, tá? Então, vai ser permitida a utilização de Google Ads pelos escritórios de advocacia. Proibido, aí tá aqui, o uso de anúncios ostensivos no YouTube, chamados Bumper Ads, ou Non-Skippable Ads, ou similares, que obrigam o usuário a assistir o vídeo não desejado. Quando vocês estão lá no YouTube, acontece comigo direto, eu fico com raiva. Eu nem assisto, acho que isso aí não é uma boa estratégia de marketing. Você está assistindo um vídeo, de repente não aparece um outro vídeo no meio, entra lá, e aí você tem que ficar apertando o negócio para ver se passa aquele vídeo, não passa, aí você tem que estar assistindo aquela porcaria, eu fico com raiva. Aquilo lá não é uma boa estratégia de marketing. Se a pessoa soubesse, não gastaria dinheiro com aquilo, porque eu nem olho, eu fico com raiva, me interrompeu o vídeo que eu estou assistindo, gente. Da vida. Então, não pode, mas eu também já não acho uma boa estratégia de marketing, então nem usem. Grupos de WhatsApp. Será permitida a divulgação por meio de grupos de WhatsApp, desde que se trate de grupo de pessoas determinadas, das relações do advogado ou do escritório de advocacia, e o seu conteúdo respeite as normas do Código de Ética. O que é isso? Você vai poder criar grupos de WhatsApp
entre pessoas que você conhece, do seu ciclo, tá? Ou clientes do escritório, para estar ali naquele grupo, você trazendo conteúdo, tá? E a última é aqui, eles encorajando o uso das redes sociais pelos advogados e escritórios de advocacia. Então, é isso aí que está para vir, né, de mudanças com relação à publicidade na advocacia. Aqui, para quem ainda não tem, os meus contatos, as minhas redes. Para as mulheres que querem participar da jornada da protagonista, anotem aí para vocês irem lá e poderem participar. Agora, deixa eu abrir aqui para as perguntas. Eu já vi que tem umas aqui, alguns comentários. Publicidade em YouTube segue a proibição? Segue a publicidade, não pode fazer a publicidade. Você pode ter um canal no YouTube, mas você não pode fazer aquela publicidade que eu acabei de dizer aqui. Né? Tá aparecendo um vídeo, aí vem o seu fazendo propaganda do escritório. Mas você pode ter um canal do YouTube. Tá? Alguma dúvida sobre o conteúdo da aula de hoje, gente? Comentários? Professora, eu só queria comentar que eu não consegui achar lá na área do aluno os slides da aula 3 ainda. Não estão lá? Eu vou falar, vou perguntar para a Érica, então, porque eu mandei semana passada, assim que acabou a aula, eu mandei. Eu vou mandar o de hoje e pergunto para ela. Tá? Dúvidas? Professora, e sobre os advogados que promovem cursos? Tem vários agora, né? Isso é permitido? Que eles advogam ao mesmo tempo e também ministram cursos, né? Então, é permitido? Porque daí ele tá indo para a área acadêmica. O advogado, ele pode exercer advocacia e exercer a atividade de ensino, né? Então, ele pode. Ele pode promover cursos. E aí, ele já não está dentro da advocacia. Se ele está promovendo curso, é para os alunos, aí já é outra atividade. Aí, ali, ele pode exercer o marketing tranquilamente. Lisandra, e como... Não, pode falar. Pegando o gancho dessa pergunta, é que tem alguns advogados que eu vejo bastante que eles prestam agora mentoria, né? Como ser um bom advogado nas redes, etc. E eles dividem os perfis no Instagram. Eles não usam o mesmo porque talvez esse ensino não seja um ensino técnico de direito civil, direito penal, etc. É um ensino comercial, né? Então, daí eu não sei o que você entende, se poderia ser no mesmo perfil ou, de fato, tem que criar um outro perfil para esse tipo de mentoria, ensino, etc. Alguns dividem, né? Outros não. Outros começaram a botar como dentro do perfil mesmo dele, advogado, né? Mas o advogado pode ser mentor. Mas daí não entra naquela proibição de você vincular a serviço de advocacia com um serviço mercantil? Mas ele não está oferecendo advocacia e mentoria? Então, mas essa mentoria ele não cria dentro do perfil dele do escritório, não sei se você percebeu. Eles criam um perfil pessoal. Exatamente. Eles criam um perfil pessoal deles, que é como se fosse um blog, em que eles, ali naquele perfil pessoal, eles divulgam a rotina deles. Aí divulga a rotina dele como advogado, a rotina dele meio que até ensinando, orientando, né? Dúvidas na área trabalhista, como é que eu faço? O cliente chegou no escritório e aí teve essa dúvida. Então, ele desenvolve mais um perfil como se ele estivesse ali ensinando, passando toda a experiência dele como advogado para os mais jovens, e aí ele vira um mentor.
Ele não está vendendo a advocacia em si. Não sei se você reparou isso. Sim, É sim, estratégico, eles fazem mas para o vender a mesmo, advocacia em si. mas se ele fizesse isso no mesmo perfil da advocacia, não seria Ah, possível. sim, aí não seria. Não seria, mas aí não sei se você viu que eles usam essa estratégia, né? Eles usam mas estratégia no sentido de isso. Fica meio um pouco misturado ali, mas não fica tão caracterizado que ele está ali vendendo o serviço dele jurídico e a mentoria. Ele está utilizando o serviço dele jurídico para mostrar para os advogados como que ele trabalha, como que ele cresceu, como que ele atende cliente. E com isso, gente, ele acaba criando autoridade e muitos devem atrair clientes por ali também. Não, beleza, obrigada. Lisandra, a minha pergunta é, sendo essa um curso da ABPI, e sendo a ABPI, grande parte dos membros da ABPI são escritórios que têm duas sociedades atuando, muitas vezes tem uma sociedade de advogados e uma outra sociedade que engloba os agentes de propriedade industrial e os técnicos. Como que fica numa situação dessas, quando você muitas vezes usa um único nome, mas na verdade você acaba tendo duas figuras, dois CNPJs, na verdade, atuando com nomes muito parecidos. Como é que isso fica, por exemplo, para os agentes de propriedade industrial e como é que isso é visto quando você tem, enfim, os agentes de propriedade industrial, na sua visão, têm que acabar, enfim, seguindo meio que as regras da OAB também? Como é que você vê essa questão? Eu não entendi a sua pergunta, Leonor, me desculpa. Não A sei. maioria dos escritórios da nossa área, na verdade, acabam por ter dois escritórios atuando, porque como agente de propriedade industrial que não pode ser sócio de advogado, muitos escritórios, você pega qualquer um deles, Dunman, Casnaro, Di Blasi, enfim, todos eles normalmente têm duas entidades. Você tem duas, o Murta Goianos, onde eu fui sócio, enfim, acabo tendo uma sociedade de advogados e acabo tendo uma sociedade limitada, normalmente, que faz a parte de agente de propriedade industrial mesmo. E aí as regras são diferentes. Então, e muitas vezes não fica nem claro no site, nem para o cliente que são duas sociedades. Acabam sendo duas sociedades porque, do ponto de vista profissional, um agente que não seja advogado não vai poder ser sócio de uma sociedade de E essa advogados. outra sociedade exerce atividade jurídica? Não, mas eles normalmente eles atuam, normalmente o site é um único site, aí às vezes divide para duas sociedades, para as duas áreas, para a área jurídica, acaba sendo um único site, apesar de na prática serem duas sociedades. Então a sociedade de advogados só cobra os honorários jurídicos e aí a sociedade limitada normalmente cobra os honorários técnicos, mas acabam na nossa área muitas vezes sendo duas sociedades atuando e os honorários técnicos cobrados por uma sociedade e os honorários jurídicos cobrados por outra sociedade, porque na área de patentes você precisa ter técnicos, você tem farmacêuticos, engenheiros, informáticos, etc. E esses profissionais não poderiam sequer estar cobrando pela sociedade de advogados, né? Então cria uma situação na área de PI, especificamente quando os escritórios que atuam na área de patentes, a gente fica muito limitado, justamente. O meu escritório em si é só uma limitada. A gente, apesar de ter dois advogados, a gente não faz a parte jurídica, a gente faz a parte de atuação perante o NPI, só a parte de agente de propriedade industrial mesmo. Mas a maioria dos escritórios outros têm só sociedades de advogados e muitos escritórios têm essas duas sociedades. Então, por exemplo, a minha sociedade, que não é uma sociedade de advogados, eu não estou sujeita a grande parte dessas limitações. Porém, quem tem as duas sociedades e acaba o site meio representando profissionais de uma e de outra e estão se vendendo como, sei lá, fulaninho propriedade intelectual, e não necessariamente eles estão especificando que são uma sociedade de advogados, nesse caso, como eles têm, na verdade, uma sociedade de advogados e uma limitada, e a sociedade de advogados tende a ter restrições à propaganda muito maiores, o seu aconselhamento seria para seguir as restrições de uma sociedade de advogados? Leonor, eu não tenho uma resposta certa para você, porque mas assim, vendo pelo que você falou, se você tem duas sociedades, no site não fica claro que são duas sociedades ali, né? No site é uma sociedade de advogados. Depende do escritório. Alguns deixam claro, os outros não necessariamente. Mas muitas vezes, mesmo deixando claro, é um único site que tem, tipo assim, parte jurídica e outra parte.
Que teoricamente não poderia, que é aquilo que você falou. Eu não Isso, posso porque, ter teoricamente, o que não pode é você oferecer 2 serviços com o mesmo endereço. casado, né? Advocacia e contabilidade. Advocacia e isso. Agora, você pode ter advogados que são sócios de um outro tipo de sociedade, que não seja uma sociedade de advogados, mas é como você estava explicando que é o seu caso, uma limitada, que daí ele não está exercendo atividade jurídica, né? E ele não está restrito a essas regras aqui. Que daí é advogado e outros profissionais de outras áreas, pelo que eu estou entendendo, né? Para vocês conseguirem atender os clientes na área Mas acaba de sendo uma propriedade venda industrial. casada. Acaba sendo uma venda casada, Sim, porque não, na maioria você não das pode deixar situações... isso, você não pode deixar isso claro, explícito. O cliente, quando vai ao seu escritório, e aí ele vai contratar os serviços, você pode muito bem explicar para ele, e ele está contratando um outro tipo de serviço ali dentro, que daí é constituído por uma empresa. O que você não pode é fazer a propaganda dos dois juntos, de acordo com o que está escrito aqui, né? A escritório de advocacia é isso. Isso aqui não pode. Agora, lá dentro do escritório, você ter esse outro departamento, porque faz parte da atividade que vocês fazem, das necessidades dos clientes, e aí quando o cliente vai procurar vocês explicarem isso para ele e ele contratar, é diferente, você não está explicitamente colocando essa propaganda, entendeu? É o que eu entendo do que está escrito aqui. Entendi. Não, é um tema bem complexo e bem controverso, porque quando você realmente tem... Porque quando você tem uma sociedade de advogados e eles subcontratam um técnico, tudo bem. O problema é quando você realmente, ou no meu caso, que sou só uma limitada e eu tenho escritórios que me subcontratam quando precisam, ou o cliente me contrata diretamente, também é muito fácil de resolver. O problema é quando você tem as duas sociedades, que é muito comum, justamente porque o volume de técnicos é tão grande e não dá para contratar o técnico para dentro da sociedade de advogados, né? Porque você pode contratar a secretária, isso, aquilo, mas não um técnico. Sim. Ele vai estar prestando serviço técnico. Então, como é que você faz esse marketing e foge disso é um assunto, é um tema bem interessante. Imagina essa não é um tema que me complexidade. afeta hoje diretamente, mas eu diria que afeta, assim, sei lá, 70%. Para o que está falando, deve... Tchau, Ioná. Deve afetar a maior parte dos escritórios de propriedade intelectual. Sim. Você tem 2 caminhos, o pessoal que está aqui tem esse problema. Você pode consultar a OAB para ver o que eles vão dizer, e aí eles vão se reunir, vão discutir isso lá e vão falar para você o que deve ser feito ou não. Ou você fica quieto, porque o que vai ser agora, a partir de agora? Eles vão constituir esse conselho, e o que ele estava falando ali na Quando live? que isso vai sair, Lisandra? Tem ideia? Agora já vai, se eu não me engano, já vai ser agora, já vai começar a valer a partir de maio. O que eu entendi? Acho que foi adiado, Lisandra. Adiou? Acho Não, que adiou sim. a votação em maio. A votação ia ser agora em maio, né? Isso, a votação ainda. Acho que não entra em vigor agora, não. Foi o que eu ouvi ele falando na live que eu assisti. A votação vai ser em maio. Que os advogados já falaram, quando vai ser essa votação? Ele vai fazer live comigo segunda, eu vou perguntar. Ele falou que a orientação a partir de agora é que o Tribunal de Ética ele não vai ter um caráter punitivo, e sim orientativo. Ele vai orientar, tá, os escritórios nas dúvidas que eles tiverem. Então, a ideia deles, a vontade deles é fazer isso, é ter esse conselho, né, de marketing jurídico, e os tribunais de ética para orientar os escritórios como agirem, os advogados como agirem. Então, não vai ser mais com caráter punitivo, e sim de orientação. Então, vocês têm tem 2, quem estiver passando por isso e quiser saber, ou entrar em contato para saber, ou aguardar. Se der algum problema, aí vai vir alguém aí para orientar vocês. Como eu acho que isso é um problema, como você me falou aqui, da maioria... Não acredito que há interesse em mexer com vocês, né? Lisandra, Leonor, queria dar minha opinião. Eu sou a Cris, sou responsável pelo marketing aqui do escritório de Blasi Parente, prazer. Oi, Cris. Eu tenho uma assessoria de digital, né, conosco, e o que a gente faz? Sempre quando a gente tem dúvida, eu aciono essa minha assessoria digital,
e eles têm um canal direto com os conselheiros da OAB, e aí eles acabam fazendo essas consultas de uma maneira Consultas, né? indireta, né? Então, assim, a gente sempre tem medo de fazer uma consulta, assim, É, oficial. no seu nome. É, que Não, daí dá isso é problema, né? brilhante, porque E aí aí é uma coisa meio despertar, anônima. O foco vai perfeito. despertar, o E seu aí escritório vai despertar um ficar... interesse de investigação e depois e consequente punição, né? Então a gente sempre abre um canal assim de maneira indireta para fazer consultas, né? E aí com relação ao que você falou, que é um problema sim da nossa área de propriedade intelectual para acomodar essas duas profissões, engenheiro de um lado e advogado do outro, mas considerando que é uma rede social única, prevalece a restrição, né? Prevalece de que a gente acaba tendo que submeter a essas regras da OAB. Então, por exemplo, a gente não pode impulsionar posts, né? Então, como a OAB proíbe pagar, então não posso impulsionar. Mesmo pela LTDA, né? Se você para analisar, a LTDA eu conseguiria, mas como está tudo na mesma mídia social, eu não posso impulsionar. Assim como também eu não posso fazer os call to actions. Eu queria até perguntar para você, Lisandra, se esses call to actions agora a gente vai poder fazer, né? Não, foi o que eu Então, a falei, OAB vai ser antes... permitido. Eu Ah, falei, desculpa, vai não poder ouvi. oferecer o seu serviço, o serviço do escritório, abertamente dentro da sua rede. O que você não vai poder num post patrocinado, fazer a oferta direta de serviço. Mas, assim, a pergunta, entre em contato comigo, Então, esse tipo de frase, assim, um texto nesse sentido, assim, a gente já vai poder fazer. Porque, assim, vai, hoje a gente vende os nossos serviços, né, de uma maneira indireta, né, um texto totalmente... vai poder Tá, fazer na publicidade passiva, que é o que eu li tá. para vocês. O que é a publicidade passiva? Só dentro da sua rede. Também vai ser autorizado patrocinar post. Só que num post patrocinado, você não vai poder diretamente falar, nos procure, entre em contato, nosso escritório pode te atender nesse sentido. Então, você só vai poder fazer isso ali dentro da sua rede, sem patrocínio de post. Quando você patrocinar post, você vai ter que deixar só o conteúdo sem call to action. Nossa, Lisandra, mas é muita informação, assim, para os escritórios menores que não podem contratar uma pessoa como a Cris, full time, é super difícil de ficar atento a No todas essas WhatsApp regrinhas. existe para isso. Você pode acionar, a gente entra em contato, um amiguinho ajuda o outro e vamos que vamos. Não, sim, obrigada, mas É bem Só para complicado. né, é muita regrinha, assim, isso pode, naquele É. tipo de posto não pode, no outro pode, meu Deus do céu, precisa de uma só para cartilha contribuir inteira, um assim. pouquinho, uma época eu trabalhei num escritório também que tem essa situação, né? A parte jurídica pelo escritório de advocacia, a parte de engenheiros e de INPI administrativa por uma limitada. Trabalhei muitos anos e a OAB Paraná, acho que foi em 2009, 2010, fez uma varredura, assim. Notificou todas as empresas que tinham na cidade, né? E todo mundo ficou, meu Deus, e agora? O que a gente faz? E todo mundo se juntou, fez ali, cada um fez a sua defesa, o pessoal foi conversar com os conselheiros da OAB, assim, deu uma acalmada, né? Uma abafada, uma arquivada no assunto, mas volta e meia aqui no Paraná, eu fico sabendo que uma empresa foi acionada pela OAB, então tem ali um grupinho dentro da OAB Paraná que é bem contra esse tipo de situação, né? Tem o pessoal que defende, tem o pessoal que é contra, até teve uma palestra, salvo engano, foi final do ano passado, de um advogado que até deu briga, assim. Ele foi bem incisivo contra as empresas de marcas e patentes, né, os agentes, que por ele tinha que acabar tudo e virar tudo escritório de advocacia. E então até os ânimos ficaram bastante acalorados. Então esse é o cenário aqui no Paraná. As empresas que ainda atuam dessa maneira, com limitada e escritório de advocacia, sempre pisando em ovos, né, com a OAB, porque não tem ainda um consenso. E de vez em quando surge ali uma denúncia e todo mundo é notificado. É bem Eu polêmico. acho que é melhor vocês não fazerem consulta nenhuma. Já que a maioria faz isso, espera. Se até agora ninguém Sandra, foi deixa eu te fazer notificado. uma outra pergunta. Hoje nós tivemos um julgamento muito importante aí no STF da nossa área, e um dos advogados, amicus curiae, que fez uma sustentação oral, acabou colocando um painel atrás
com a logo do escritório e tudo mais, que nem o que aconteceu com o advogado do Lula alguns anos atrás. Eu sei que, enfim, esse advogado do Lula deve estar preso até, né? Eu queria entender se esse tipo de publicidade ela vai continuar sendo proibida. De aparecer com o cliente? De aparecer numa sustentação oral, esse advogado acabou colocando uma publicidade atrás, a logo do escritório, o nome e tudo mais. E eu queria entender se esse novo regimento, se esse novo código consta aí essa proibição de fazer esse tipo de publicidade. Olha, é proibido hoje, né? Eu não li aqui, mas na live que eu assisti com ele, é até bom que eu vou até anotar aqui, gente. Vocês querem que eu Só faça para dar algumas perguntas contexto, pra ele? Lisandra, era aqueles painéis de Zoom, Sim, né, eu que você sei. coloca atrás. É proibido hoje. Ele falou que continuaria proibido. O que não é proibido é ele aparecer dando uma entrevista e falando, né, que é o advogado do Lula. Mas botar logo grande do escritório atrás é proibido. Vocês querem que eu faça algumas perguntas para ele na segunda-feira? Queremos. O que vocês querem Na que eu página pergunte? por principal e-mail? Hã? Tá na página principal do Migalhas, essa imagem do Lix Attorneys. Mas Sério? Já tá? A Caramba. página principal do Migalhas. mas é proibido, isso aí já configura propaganda. E ele falou isso na live. Vocês têm perguntas específicas que querem que eu faça para ele? Lisandra, eu tenho muitas perguntas. Quer Eu me poderia te mandar, passar por Cristiano? e-mail? Pode. Tá. Eu tenho só uma, Lisandra. Pergunta para ele se as startups são mal vistas. Porque na audiência pública que ele participou aqui em Recife, eu sou conselheiro da OAB aqui em Pernambuco, eu fiquei extremamente desconfortável com o pronunciamento dele, porque eu conheço o Ari, o trabalho que ele tem feito tem sido extraordinário, tem sido fantástico em prol da advocacia, mas eu fiquei bem desconfortável, não questionei porque eu estava representando a casa e aí eu poderia gerar desconforto para ele, obviamente não questionei, mas ele falou que a gente deveria declarar uma guerra às startups. Startup é o quê? Startup jurídica? Lawtech. E assim, Lotex. não acho que seja por aí, entendeu? Enfim. Mesmo que você dizer, advogado nenhum presta. Então, enfim, provoca ele, por favor, se você puder, em sentido genérico. O que você acha das startups? Porque eu confesso que aqui a gente teve um pouco de um desconforto com isso. Depois eu até conversei com o pessoal, obviamente não quis expor isso para não ficar indelicado. Uhum. Aí você vai contra a tendência, né, as Lotex. Veja, você defender como a gente defende, por exemplo, eu tenho uma opinião um pouco mais vanguardista, mas não que a minha opinião seja certa, ela só é diferente do que ele pensa, tá? E com todo o respeito, nesse aspecto específico. Acho que tecnologia ela não pede licença, cara, ela chega. Isso. E se você não estiver pronto, ela vai derrubar a tua porta e acabou-se. Então, assim, não estou dizendo, vamos todo mundo brincar de TikTok, não sei o quê. Não estou dizendo isso. Mas eu estou falando que a gente precisa compreender que eles vão regular isso, eles vão regulamentar isso também, com relação ao uso das ferramentas nas redes sociais. É muito bom para a gente. De que forma o advogado vai usar? Não que ele esteja proibido, mas a forma como ele vai utilizar vai ser fiscalizada. Porque, realmente, tem alguns que estão usando de uma forma que, a meu ver, deprecia a profissão. Outro dia eu vi um de penal e ele estava com uma música, era no Instagram, e ele sambava, e aí ele fazia, eu falei assim, gente, o que é isso? E ele era advogado criminalista, sabe? E aí falando um negócio, aí surgiu, eu falei assim, meu Deus, me deu até um susto. E, assim, eu acho que é pior profissional, porque para mim deprecia a imagem dele, mas também deprecia a advocacia. E aí ele falou isso, ele falou que o advogado ele vai poder utilizar a ferramenta que ele quiser. Tem uns que usam o TikTok, mas é tudo a forma como vai se utilizar. Não vai poder utilizar de uma forma que deprecie a profissão. Como que eles vão fazer essa fiscalização? Não sei, porque vai ter que fiscalizar um monte de gente, porque tem umas pessoas que, pelo amor de Deus... Eu queria só perguntar a pessoa do Paraná, que, voltando aqui no gancho lá atrás dos técnicos, dos advogados, eu já não lembro quem foi, mas quem sugeriu isso no Paraná, a questão de, bom, tem que ser tudo escritório de advogado,
Ok, mas como é que resolve os novos técnicos? Não pode contratar técnico, não vai ter técnico trabalhando na área de patentes? Qual que é a proposta? Eu concordo que deveria haver alguma coisa, uma solução que é uma situação meio kafkiana, ao contrário do que se faz na Europa e nos Estados Unidos, onde, na verdade, nos agentes de propriedade industrial existe uma exceção e que podem ser sócios de escritórios de advocacia justamente por conta disso. Mas como é que faz? Como é que funciona? No Brasil não pode. Então, tira fora, não tem mais técnico trabalhando na área de patentes são feitas por advogados. Qual que seria a proposta dessa pessoa que sugeriu isso no Paraná? Só por curiosidade. Não sei, acho que a Gabriela que falou daqui, que falou, saiu já, né? Eu só queria saber que evento foi esse, Gabriela. Porque eu promovi saiu. um como promotora, eu promovi um e não teve bate-boca. Então, eu quero saber qual evento foi esse. A gente está falando do mesmo? Gabriela saiu. Pois é, porque eu promovi um evento, a Comissão de Cultura que eu presido, junto com a minha colega Marinês, que é vice-presidente da Comissão de PI, participa também da BPI, promovemos um evento onde chamamos o Marcelo, presidente da ABAP, certo? Que ele foi conversar com o presidente da fiscalização, porque a AB Paraná é mais conservadora. Nesse evento, a dúvida que foi levantada era se um agente poderia fazer recurso, não seria atividade privativa de advogado. Foi a única coisa que foi falada. Não foi falado que não pode ter agente. Recurso no INPI. Isso, foi a única coisa que foi a dúvida levantada, se recurso não seria atividade privativa. Então, quando ela fez essa colocação, eu promovi esse evento. Então, eu falei, mas eu estava nesse evento, tiveram mais de 700 pessoas que viram, está no site da OAB, é só clicar lá no site da OAB. Não lembro mesmo, porque no passado fizemos muitos eventos, e é justamente a gente chamou para trazer à tona, porque a fiscalização, nós temos uma conselheira, você não conhece, a nossa colega, é muito atuante, também participa aqui ativamente da BPI. A Marinês, sim, super. Isso. E nós justamente fizemos esse evento para esclarecer, teve debate, não teve bate-boca. Então, que evento que é esse que ela está falando? Que eu fui promotora com a Marinês? Agora eu fiquei na dúvida. Aí vocês vão ter que conversar com ela, que ela saiu daqui. Pois é, porque qual que foi a interpretação? A única pergunta que teve, que é uma dúvida recorrente, é se a gente que não é advogado pode fazer recurso que entende que entraria no mérito, seria privativo de advogado. Foi essa a única questão. No mais, foi um evento tranquilíssimo, tanto é que no final queriam fazer mais um, que ficaram muitas dúvidas, demoramos exatamente 2 horas, que era o tempo da sala. Uma participação efetiva, mas não teve bate-boca. A única dúvida foi essa. Tanto é que todos aqui conhecem o perfil da Marinês, meu perfil, não sei, jamais faríamos uma live para dar bate-boca. Agora, eu queria saber qual foi esse evento que teve no Paraná, estou curiosa. Eu quero saber. Então, Leonor, também quero saber que evento foi esse. Eu fiquei curiosa. Gente, me enviem, se vocês quiserem. A Cristiane, envia para o meu e-mail. Lisandra, você pode só colocar aqui no chat qual que é o Instagram mesmo para a gente seguir o live? Quem puder também fazer assistir a live na segunda, vai poder deixar lá fazer as perguntas também para ele. E qual que é o Insta? Do quê? Da live? Da ESA do Rio de Janeiro. Ah, tá. ESA, okay. Eu acho que é assim. OAB-RJ, vai ser nesse. Segunda-feira. Mas lá na minha página você vê que eu botei lá que vai ter a live na segunda-feira com o Ari. Tá? Tá bom, obrigada. Se você participar para assistir e aí tirar suas dúvidas, vai ser ótimo. Tá bom. Super gente, obrigada. quero agradecer a participação de todos aqui nesse curso. Espero ter aí conseguido atingir as expectativas de vocês. Como eu falei, eu tive que resumir. E a foto? A foto. Aqueles que ficaram para a foto final. Vamos privilegiar, né? Logo no dia que eu tô com roupa de academia, deixa eu ver se pega só minha cabeça. Foi para academia e depois veio direto para a aula, né? Não, o contrário. Vai para academia agora. Uma vergonha. Hoje tem esse lado bom, né? A gente pode vir já da academia ou depois da academia, só ver a cabecinha, não dá para ver. Então, gente, quero agradecer a todos vocês, tá? Qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, dúvida, vocês sabem como me encontrar.
tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, essa turma foi maravilhosa. Espero encontrar vocês aí em outros cursos da BPI. Foi um Beijo. prazer, Lisandra. Beijão, Obrigado mais uma obrigada. vez e parabéns, viu? Você Obrigada, é demais. Luciana. Obrigada, Valeu, gente. parabéns. Tchau. Tchau, gente. Foi um Tchau, prazer estar com Ticiano. vocês. Parabéns. Beijo, beijo. Beijo, pessoal. Até mais. Beijão.